Falar sobre luto é falar de amor e de vida, porque são eles, o amor e a vida, que estão na sua origem. Como diz a Patrícia Ruivo, nós só lutamos por amor. A conversa de hoje foi daquelas tão boas de escutar e tão difíceis de desligar, que é impossível que não queiras, no final, partilhar esta conversa, que é mesmo uma delícia e é um hino à vida. É a segunda vez que a Patrícia participa no nosso podcast e a verdade é que a forma como nos traz o tema é sempre em formato de poema, e até rimou. Desta vez decidimos falar sobre a vida entrelaçada com a morte, e eu prometo-te que no final deste podcast só há uma forma de sair daqui. É com muita vontade de te aconteceres à vida. E é isso mesmo que vai acontecer a partir de agora. Vamos a isso? Olá, viva! Quero dar as boas-vindas a mais um podcast do Mamos de Boss e hoje temos uma das nossas convidadas favoritas. Nós gostamos, adoramos a Patrícia e é muito bom ter-te aqui de novo, Patrícia. Nós já há muito tempo queríamos fazer um novo podcast acerca do luto, não queríamos repeti-lo e então arranjamos aqui um mote para nos juntarmos outra vez e voltarmos à conversa. Nós não precisamos de motivos para conversar, temos é que ter disciplina para nos focarmos, porque as conversas connosco voam. A verdade é que estamos a começar este podcast meia hora depois do previsto, porque estivemos aqui à conversa. Deixa-me apresentar a Patrícia um bocadinho, porque depois tu também te vais apresentar aqui com algumas curiosidades. A Patrícia é psicóloga e hipnoterapeuta clínica e da saúde. É também especialista em psicologia do luto, faz supervisão a psicólogos que fazem intervenção no luto e, para além disto, claro, acompanha as famílias em processos de perda e de luto. Verdade? Para além de seres uma apaixonada por vários temas, mas antes de começarmos e de irmos para este tema que vamos abordar hoje, que vamos falar sobre a morte, sobre o luto, sobre a vida, na verdade, conta-nos então aquelas 5 coisas que selecionaste para ficarmos a conhecer-te um bocadinho mais pequenos detalhes, não é? Que nós ficamos a conhecer as outras pessoas um bocadinho melhor. Não é pelas bios, o que é que fez, são esses detalhes que... Verdade, esses biografemas, né? Essas pequenas poesias. Primeiro a gente gira ao lar e então vamos lá, 5 curiosidades, né? 5 coisas sobre mim. Deixa-me pensar. Olha, vou começar aqui já por uma muito polémica, mas eu sou a pior pessoa a explicar como é que o mundo funciona aos miúdos. Sim, aquelas coisas de género. Porque é que o mar tem ondas? Como é que os ares condicionados funcionam? Como é que os ossos crescem? Eu simplesmente minto, invento, polvilho ali um bocadinho de realidade, mas depois vou longe, eu viajo, eu simplesmente me timo da função de explicar o que quer que seja. Acho que há muita informação, o Google está aí para se usar, muitas pessoas têm essa capacidade, eu não sou uma, eu só quero inventar histórias. E, portanto, eu faço esse serviço de desinformação muito bem feito e à altura depois os miúdos vão crescendo e vão percebendo, mas continuam a consultar-me para ver o que é que ela vai inventar desta vez. Então eu sou a Era pior pessoa. exatamente isso que eu ia dizer. Eu aposto que com isso consegues que todos os miúdos queiram colocar questões. Claro. Porque a determinada altura eu acho que eles acham que eu acredito mesmo naquilo, sabes? A mentira não cai, não é? A personagem continua. Então eles assim, como é que ela pensa que isto acontece? Então, eu gosto bastante disto. Há pessoas que vão dizer que eu minto aos miúdos muito bem. Pronto, calúnias. Eu acho que eu sou só a pior pessoa a explicar. Depende do ponto de vista, não é? Depende de como colocas a Exatamente. coisa. Ok, certo. Claro. Portanto, realismo mágico, super apurado. Depois, olha, eu adoro comprar sortidos, pá, desde biscoitos a clipes, para despejar em cima de uma mesa e organizar por iguais. Adoro. Fazes-me Assim, pensar. Sabes o início do filme do Fabuloso Destino da Amélie Poulain, em que se vê a mãe a tirar as coisas da carteira, o pai a arrumar a caixa de ferramentas dele, tiram tudo e voltam a organizar. És sou tu. eu. Sou eu. Eu adoro perfilar coisas em gavetas, adoro organizar. Assim, eu deveria dizer, eu adoro o caos porque possibilita
à ordem, sabes? Eu gosto mesmo de sistemas de organização, seja desde agenda, sei lá, a espaço físico, não é? Eu gosto muito, eu poderia ser uma cuca da vida. Uma cuca da vida. Cuca, esta é Uma para cuca da ti, vida. sabemos que vais escutar este podcast. Eu depois deixo o arroba, deixamos o arroba da Cuca aqui para fazer Da publicidade também. Ok, Cuca, tens aqui uma sócia, um dia se quiseres, Patrícia também. Eu acho que eu faço isso na minha área, não é? Eu organizo ali ideias, Sim, é isso. emoções, narrativas, portanto, de alguma forma está ligado. Então, terceiro, eu gosto de escrever em jejum, acho que escrevo melhor em jejum, de preferência de madrugada e com a persiana baixa, com só uma frestinha de luz até à hora do almoço. Isso é o ideal para mim. Quando não dá, eu simulo. Portanto, visto o pijama e ponho a persiana para baixo e fiz que são 4 da manhã. Não é tão bom, mas é o que dá às vezes. Tu és muito rituais. Isto são rituais. Sim, sim. Para trabalho escrevo em qualquer hora, mas para escrever as minhas coisas gosto que sejam 4 da manhã e que eu esteja em jejum. Acho que são mais poéticas. Acho que as pessoas do jejum intermitente vão te entender, porque há uma ligação qualquer à clareza da mente com o jejum, assim, E pronto, o mundo adiante. está em greve, pronto, gosto disso, o mundo está todo a dormir, é como se eu estivesse ali em contracorrente. Depois, deixa-me pensar, já disse os 4. Sim. Acho. Portanto, disseste explicar... Não, 4 não, 3. Não, 3. Explicar o mundo às crianças, comprar coisas sortidas, sim, a escrever 4, às então. 4 da manhã, e agora vamos para a quarta, não é? Ok. Olha, um dos meus filmes favoritos é La Vita Bella. E eu fico furiosa quando estou a assistir com alguém e essa pessoa chora. Entendo. Não consigo. É um dos respeitos para com o Guido. É respeitar. É um livro, não. É um filme sobre esperança. Sim, sim, sim. Não dá para chorar. Não dá para não chorar. É para chorar. Não é para chorar. Estou perfeitamente de acordo. É para suportar. É para aguentar. E para respeitar. E para respeitar tudo aquilo que foi feito. O que ele fez para não se chorar, não é? O que ele fez para contornar a realidade é muito como um homem em busca de sentido, do Viktor Frankl, que me dizem, é um livro horrível, muito pesado. Eu não acho nada pesado. É um livro sobre como é que se passa por aquilo e se está constantemente a ressignificar a situação e a ver lá ao fundo a vida vai continuar, Isto é um bocadinho, faz parte da minha história, vai ser uma parte da narrativa da minha vida, mas é uma parte dela, não é a narrativa da minha vida. E quando dizem o livro é pesado, não é um livro só sobre esperança, é isso, não é? Sim, tens também Tudo o que tenho de trago comigo, da Herta, e que é como se fosse o Sisto é um homem do Levi, mas em poesia, em prosa poética. Podes repetir? Não podes não ver beleza ali. Tudo o que tenho trago comigo. Se não vires ali a poesia, se fores para o cru, para o suco, não é para isso. Então é preciso, é macio, tens que ver a maciez ali. E acho que La Vita Bella é a mesma coisa, não é? As temáticas são iguais, estamos aqui a falar de temáticas iguais. Não dá para chorar. Fico furiosa quando alguém está ao meu lado e chora. O que é que fazes nessas situações? Não falo. Fico aquela assim, sabes? Não consigo dirigir palavra até escoar aquela raivinha graúda, não é miúda, é graúda. Sim, é coisa séria. É coisa séria. É coisa séria. Portanto, se chorarem, não me contem. Sim. Deste a tua consideração a pessoa? Sim. Ok. Sim. Um dia vamos fazer um podcast só sobre estas coisas que nós as duas sabemos. Muito passional, muito visceral, será? Sim, e depois vemos se publicamos ou não. Acho que sim. Acho que isso pode ser a condição, não é? Sim, exatamente. Acho que sim. A premissa. Acho que sim. Ok.
Então, a quinto, não é? O último. Quinto. Nos meus livros favoritos, há sempre alguém que morre ou já morreu, Uhum. e, ou então os autores que o escreveram atiraram-se para os braços da morte ali à procura de consolo. Curioso. O que é que isso quererá dizer, não é? Porque é que esses se tornam os teus livros favoritos? Ou porque é que nos Mesmo teus livros favoritos existe sempre essa, ou com frequência, essa característica na história? Esse detalhe, não é uma característica, mas é um detalhe. Ou não, ou é a história em si, não é? Pronto, mas tu é que és a psicóloga, tu é que saberás interpretar. Mas já que estamos a falar sobre isso, e esse é o último ponto, leva-nos aqui logo para a primeira questão que eu tenho para ti, que é, nós temos falado muito sobre morte nos últimos tempos, e a verdade é que ninguém escapa à vida, não é? Por muito que a gente possa fugir da morte, ela vai, não nos podemos esconder dela, porque ela vai sempre apanhar-nos. Nós no ano passado tivemos muita gente perdeu pessoas na sua vida, até por causa da Covid. Nós, em particular, na escola tivemos a perda de uma aluna, não por causa da Covid, mas perdemos uma aluna. E uma aluna é uma amiga e uma mãe, e, portanto, é uma pessoa próxima de nós, com a nossa idade. E na altura isto foi uma coisa que mexeu bastante com a comunidade, sobretudo com as pessoas que se tinham cruzado com essa pessoa, com essa amiga, com essa aluna, portanto, perante este absurdo do acontecimento, eu na altura lembro-me de ter escrito que a melhor vingança para esta situação, para a morte, era de facto viver a vida, vivê-la como deve de ser, como nós achamos que temos que a viver. Isto faz-te algum sentido? Ou vamos ficar aqui no fim, morremos todos, a vida não tem sentido nenhum. Como é que isto é? Como é que se organiza? Tu falavas há bocado da organização, como é que nós organizamos estes pensamentos? Olha, eu não vejo como uma posição, eu não vejo a vida versus a morte. Não é? Para mim, e tenho até alguns anticorpos contra esse olhar. Mas eu percebo a intenção, não é? Eu acho que a morte faz parte da vida e por isso, para mim, são integradas, são unidas, não é? São fundidas. Mas concordo que saber viver é saber morrer. Uau, E saber viver é saber morrer. vou aqui desmontar, não é? Eu acho que quando nós não estamos apaziguados com a nossa finitude, e eu gosto mais do conceito de finitude, que é percebermos que temos um fim, porque a morte é o acontecimento, mas esta noção de que não somos eternos, de que efetivamente temos um prazo de validade, não é? Não sabemos qual é, mas temos um prazo de validade. Nós, quando estamos apaziguados, geralmente não manifestamos este síndrome de António Variações e nem temos esta urgência de tudo fazer, de ser impulsivos, não é? Este YOLO, não é? Só se vive uma vez, este como de eu estou aqui, mas eu podia estar a fazer outra coisa e que é uma ansiedade imensa, não é? É uma vivência frenética que parece que estamos efetivamente a viver muito, 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 muito. Mas eu tenho ali uma suspeita se estamos a viver muito, sabes? Nunca me convencem muito estas posturas. Eu fico sempre a pensar, ok, estás a viver, mas estás a viver de uma forma autêntica, que é um bocadinho como as nossas imagens de sucesso. Às vezes nós vamos à procura do sucesso que nos vendem, que nos vão dizendo que é por ali, os scripts, aquilo que faz sentido, mas não são os nossos, não adaptámos, não fomos ao alfaiate com os estereótipos, com as imagens e não ajustámos ao nosso corpo, à nossa vivência, àquilo que é o nosso bem viver, não é? E, portanto, esta urgência de tudo viver, para mim, traz muito nas costas, na outra face, o medo de morrer. E aí eu pergunto-me sempre, tem medo de morrer? Ok, mas o que é que tem medo quando tem medo de morrer? Não é? Porquê que tem tanta pressa? Pressa porquê? E isso geralmente é um sintoma que não se tem essa educação para a finitude, que não se olha à finitude, que se evita esse pensar a finitude e está-se a reagir, não se está a agir, não é? É uma coisa que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. E então eu acho que não é sobre ter medo da morte, nós devemos ter pena de morrer.
não é? Que é grande chatice, ainda tinha planos, ainda tinha tanta coisa para fazer. E isso vamos ter sempre. Nunca vamos esgotar os nossos sonhos, nunca vamos fazer tudo aquilo que queríamos, não é? As nossas bucket lists vão ficar sempre com coisas por fazer, mas é importante fazermos aquilo que nos faz sentido, não é? Termos uma presença plena, uma vida com significado. Eu costumo colocar isto na metáfora dos bolos e das cerejas, não é? Nós estamos muito preocupados em ir à caça das cerejas, mas onde é que tu vais pôr as cerejas se tu não te preocupas com os bolos? E para mim é importante, para mim, Patrícia, é importante, e eu vejo ser importante para os pacientes que eu tive na unidade de cuidados paliativos, os pacientes que eu vou cruzando, não é? É muito importante teres os bolos, o teu dia-a-dia estar alinhado contigo, com as tuas relações terem significado, o teu trabalho ser um sacro ofício e não um sacrifício, teres aqui significados pessoais nas tuas vivências. E eu acho que esse propósito, esse pensar o legado, esse ter uma noção dos ciclos do tempo, não é? Que é, estamos sempre tão apressados, mas os nossos filhos ficam no máximo 20 anos connosco. E desses 20 anos há fases. E claro que os avós curtem muito os netos ali naqueles primeiros anos, claro, porque é o ciclo que eles têm de tempo ali com eles mais próximo. E quando nós vamos entendendo estes ciclos, também vamos priorizando, sabendo aquilo em que devemos investir. O Jung tem aqui um conceito que eu gosto muito, que é a ideia que nós temos dois partos na vida. E o primeiro é quando nascemos. E a partir dali, a nossa conduta vai ser guiada pelo medo da vida. Que é isto, é a busca de segurança. E depois, há um segundo parto, que é o momento em que nós percebemos que vamos morrer. E no caso, quando vocês perderam essa colega, essa aluna, essa amiga, vocês perceberam ali, pela proximidade da história, não é? Pela proximidade de se poderem espelhar ali naquele contexto familiar e perceber se fosse comigo e se fosse aqui em casa, não é? Quando nós temos esta percepção de que nós podemos morrer, não é? Nós somos mortais, nós passamos a viver então com medo da morte. E este medo da morte não nos faz procurar a segurança, mas faz-nos procurar o significado. Então é um despertar. Tal e qual, tal e qual. Tal e qual. É a partir dali que se começa a dar alguma intencionalidade aos nossos dias, não é? Enquanto tu estavas a falar, eu fui buscar aqui uma frase tenho um amigo meu que coloca volta e meia uma fotografia no Instagram e depois com muita frequência coloca uma frase do Ben Harper e a frase é tão simples, tão simples, tão simples, mas é tão cheia de significado que eu estava a ouvir-te falar e lembrei-me dela, que diz, a frase diz assim: certifica-te que a riqueza que procuras é a riqueza que precisas. Muito sentido, faz muito sentido. Não é? Se calhar aquilo que nós vamos à procura não é bem aquilo que eu preciso, é do outro, e esta clareza é que nos vai trazer talvez esse significado, não é? Há umas semanas eu escrevi que não quer dizer que eu sinta sempre isto, mas na altura em que eu escrevi, ou na fase em que escrevi, e estou nessa fase, mas me dizia, se eu tivesse que morrer hoje, era só uma chatice. Ficava frustrada porque não ia ter feito as coisas que eu queria, todas as coisas, mas em termos de alinhamento, nesta fase eu estou muito, muito alinhada com aquilo que eu quero. Mas isso é um compromisso todos os dias, não só de verificar, mas também de não me deixar desviar do caminho. Não é em linha reta sempre, 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 mas é ir por ali, não é? Posso fazer um pequeno desvio e voltar, ou ver a rota outra vez. Olha, já passei por aqui tantas vezes, agora quero ir a um lugar novo. Mas acho que isto vai sempre acontecendo. Deixa-me pegar aqui nas fases e nos ciclos da vida para te fazer uma pergunta que eu ouvi uma vez e que se calhar, não sei se faz sentido ou não, para ti, para mim fez-me algum sentido, talvez não em todos os processos, mas dizem que o processo de luto dura um ano, ou normalmente pode durar um ano, e significa que passa-se
por todos os ciclos, por todas as estações do ano, por todos os aniversários outra vez, por todos os encontros de família, por todas a... E temos que passar por esses momentos todos para, sem essa pessoa, ou sem, esteja ela em vida ou não. Eu estou a pensar, por exemplo, um divórcio pode ser um processo de luto, não é? Passarmos por todos esses episódios sem a pessoa para depois voltarmos a construir uma nova narrativa, porque já passamos. Isto faz algum sentido? Não faz? As rotinas salvam? Não salvam? Dão sentido? Organizai o pensamento. Essa ideia do ano, não é? Parece aquela outra ideia das fases do luto que já desmontei aqui contigo, mas que mas parece aquela ideia de vamos atravessar, não é? Este arco-íris que é meio cinzento e depois vamos encontrar o pote de ouro. Não, não é por aí. Não existe esse tempo. O luto vai durar o tempo de cada um. E aqui estamos, até vou meter aqui o erro de dizer o luto na fase mais angustiante. Claro que reviver as primeiras datas é difícil, mas muitas das vezes no segundo ano, porque não se está a antecipar e pensa-se que vai ser mais fácil passar pelo Natal, é quando diz é pior. Então depende, para algumas pessoas vai ser melhor, para outras vai ser pior. O que é isto de ser melhor, não é? Ou pior? Vai impactar. Portanto, o aniversário vai impactar, o Natal vai impactar, todas as celebrações que nós fazíamos vai sempre impactar a ausência. São sempre momentos difíceis ou que pelo menos têm ali um confronto com a ausência. Mas não tem tempo, não é? Nós dizíamos ainda agora, não é? Que os nossos sonhos, as nossas vontades nunca se esgotam. Retomando ou repuxando aqui para aqui, nós muitas vezes temos aquilo, eu queria só dizer as últimas palavras. As últimas palavras também não esgotam, vão sempre existir outras que queríamos ter dito e os nossos mortos também não se esgotam, não é? Nós vamos ter que os chorar, vamos ter que os lembrar, vamos ter que nos reconectar com eles, vamos ter que ressignificar muitas vezes ao longo do caminho. A boa notícia é que o amor também não esgota e, portanto, vamos nos reconectando também de outras formas. Isso sim é importante. Mas eu gosto dessa ideia das estações. Acho que elas não são bonitinhas, são mais desarranjadas e às vezes sobrepõem-se, não é? Como se fosse uma árvore que pudesse dividir-se em duas e ter ali várias estações a acontecer em simultâneo. Eu acho que os nossos lutos são invernos, sim, porque muitas vezes ficamos despidos e esse é algo que costuma acontecer no início, mas também acontece outras vezes. E não precisa de acontecer no início, lá está, é desarranjada. Mas o inverno, esse ficar despido, sim. Há naturalmente que atravessar o outono, precisamos desapegar de sonhos, desapegar de projetos, desapegar de objetos, não é? Há várias coisas que vamos ter que desapegar, não é? São os lutos, os mini lutos dentro do grande luto, não é? O luto nunca é um só, divide-se em depois muitos lutos e vai existir primaveras, não vão existir coisas que vão florescer novas se nós dermos esse espaço e essa possibilidade, mesmo os ressignificados, as reconexões, não é? Voltar a vincular com a pessoa é uma primavera. E depois há o verão, não é? Que vamos provar frutos doces, que já houve o sol, portanto os morangos já vêm doces, não são aqueles morangos de chuva, portanto vai haver um tempo em que se nós permitirmos, se nós também fizermos por isso, não é? Ou treinarmos esse olhar também para a celebração, claro que vão existir frutos doces. Então, eu diria mais que sobre as rotinas, não é? Que é um pêndulo, o luto. Então, nós vamos ter que reconstruir os nossos sonhos, as nossas rotinas, sim. Vamos ter que ajustar a um mundo sem a pessoa, sim. Mas depois também temos o outro lado, que é elaborar o luto. Então vamos sempre andar entre um e outro. E experimentar as novas rotinas é essencial, não é definir. Nós estamos a perceber como é que vamos ser, a nossa vida fica ali, seja no divórcio, seja por morte, o nosso futuro é como se tivesse passado uma borracha, não é? Isto já não vai acontecer, isto não vai acontecer, isto não vai acontecer. Então nós precisamos de fazer esboços, é pegar no carvão e ir fazendo. E vamos apagar, vamos corrigir, e depois vai haver a altura em que passamos marcador e colorimos e passamos a aguarela ou o que seja. Mas é preciso ter essa
flexibilidade, não é? Esse segredo de ser flex do mundo flix. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostei muito de uma frase que tu disseste, que é treinar o olhar para celebrar. Treinar o olhar, porque é disso que se trata, é querer fazer. Então eu vou treinar, não é? Vou-me permitir, vou-me lembrar de celebrar. É um treino, é muito bonito isso, mesmo muito bonito. Patrícia, deixa-me te dizer aqui uma coisa, que 54% das pessoas que seguem o Mums the Boss têm entre 35 e 44 anos. São idades em que, e eu não sei se vou dar aqui uma notícia má a quem ainda não se apercebeu disto, mas são idades em que, se nós fizermos as contas, eu não sei se nós vamos ter outro tanto pela frente, não é? Eu não sei se eu vou ter, eu vou fazer 44 daqui a uma semana ou duas. Aquela altura em que eu bato na madeira? Não sei. Com isto é uma lotaria tão grande, não é? É uma lotaria tão grande, nós não sabemos. E a parte genética, eu estaria muito bem protegida com a parte genética, não é? Porque tenho uma avó que vai fazer 96 anos no dia em que eu faço 44 anos, portanto, está ótima, não é? Acho que está cada vez mais divertida até. Mas eu estava a dizer, eu não sei se entre esta faixa etária, entre os 35 e os 44 anos, se nós temos outro tanto pela frente, ou seja, se conseguimos fazer mais 35 anos para a frente, ou mais 44 anos para a frente. E são questões, é uma fase da vida em que as questões da morte, da finitude, começam muito a surgir, não só a nossa própria morte, mas o início da inversão dos papéis. Ou seja, nós até aqui continuamos a ser filhos, mas a receber muita proteção. Vamos aqui olhar para o comum e para o tradicional, que é os avós que ficam com os nossos filhos, que primeiro trataram de nós, não é? Os nossos pais trataram de nós, depois ajudaram-nos a tratar dos miúdos, ficaram com eles de vez em quando, e de repente a coisa inverte, e são eles que começam a precisar da nossa assistência. Então nós vemos-nos num papel novo. Muitas vezes nestas alturas também, isto é curioso que ainda há bocadinho eu estava a ler acerca disto, que é por volta dos 40, 50 anos também que surge o divórcio. Surge o divórcio, mas a disponibilidade, eu estava a ler um artigo de uma socióloga que trabalha para um instituto em Paris, ela é sueca, e ela explicava que a disponibilidade de pessoas no mercado das relações já não é a mesma disponibilidade que existia entre os 20 e poucos anos e os 30 anos. A partir dos 30 as pessoas colocam-se em conjunto, não é? Em casal, e depois quando existe um divórcio entre os 40 e os 50 anos, a disponibilidade já não é tão grande, não há tantas pessoas disponíveis no mercado, é assim que ela diz mesmo, que antigamente. Portanto, isto também é uma ela explica, nós confrontamos-nos com uma finitude também. Acabou o casamento, mas será que eu vou conseguir ter uma relação nova? E então, se a angústia não chega, nós aqui vamos juntar também o envelhecimento, o nosso próprio envelhecimento, a nossa incapacidade em recuperar de um cansaço. A pele que fica mais baça começa a cair, não é? Fica mais flácida, o termo é este. A densidade do cabelo, a cor do cabelo, a nossa própria mobilidade, se calhar movemos-nos menos bem, os miúdos a crescerem e nós a percebermos que de repente não vão estar tanto tempo quanto nós pensávamos connosco em casa, porque entretanto vão fazer, não é? A vida deles, como tu começavas a dizer. Então, se a angústia não surgiu antes, se calhar vai surgir agora. E eu não creio que seja útil nós afastarmos estas reflexões. Não vamos pensar nisto e vamos aproveitar a vida, aquilo que dizias há bocado. Mas como é que nós fazemos para lidar com isto? Não podemos empurrar sempre com a barriga, pois não? De tudo, de tudo. Olha, começo pelo envelhecimento, talvez, não é? Que preconceitos é que nós temos do envelhecimento? E geralmente nós já trazemos uns tantos. Envelhecer não parece muito divertido para a maioria das pessoas.
geralmente vou perder-me de mim, não é? Vou ser ali contida. Parece que o meu corpo me vai conter, não é? Que é uma prisão e não que é uma liberdade. A Marta Medeiros tem uma crónica deliciosa sobre como ela era uma criança velha e está adultecendo jovem. E há pessoas que têm este outro olhar. E elas geralmente encaram o envelhecimento com muito menos dores, com muito menos questões de limitações, porque não as veem, não é? Se nós nos lembrarmos, por exemplo, Saramago começou a escrever a sério aos 40, não é? Nós temos muitos exemplos tardios de sucesso, só que eles não são olhados, eles Verdade, não servem, verdade, verdade. não têm um culto, não é? Nós temos um culto à juventude, mas não temos um culto às pessoas que vão para a faculdade e que se formam e que fazem grandes coisas com uma idade mais avançada. Grandes coisas, grandes feitos. Mesmo, por exemplo, Oriente versus Ocidente, a menopausa no Ocidente é uma questão, é uma grande questão, no Oriente não tens isso. Não é? Esconde-se. Sim, e tens muitos sintomas, e tens ali, clinicamente... Isso que trazes. Há muitos sintomas no Ocidente e no Oriente não. E não é uma questão com a mesma dimensão no Oriente. E o papel, por exemplo, aqui vou colocar na menopausa, por exemplo, da mulher, a mulher no Oriente é super respeitada com a idade. E nós temos o pacote inverso, não é? Nós somos despromovidas, não é? De valor. E aqui vão acontecendo, lá está, esses lutos simbólicos de eu de repente já não estou no ideal de beleza. Esta questão da orfandade na idade adulta começa aqui a surgir, não é? Real ou medo, não é? Nem é o medo, às vezes as pessoas nunca pararam para pensar sobre isso, e portanto é a grande confrontação ali, o ninho vazio, ou o corte dos adolescentes, não é? Que de repente começam ali também a ser mais autónomos, e portanto eu sinto este afastamento, e há uma necessidade de fazer um resgate, sobretudo aqui nas mulheres. Eu acho que há muitos lutos de identidade que não são feitos, e começa logo no pós-parto, porque antes de ser mãe tu eras uma, depois tudo muda em ter casal, a tua liberdade, o teu dinheiro, tu mudas muita coisa. E não há esse resgate. Passas a ser a esposa, a mãe e esqueces-te de ser a Teresa. Quem é a Teresa? De que é que eu gosto? E de repente já não sabes de que é que tu gostas, porque a tua playlist já está com ali músicas misturadas do relacionamento, não é? E dos miúdos, e depois é aquilo que tu vais vendo na internet, e portanto tu nem sabes muito bem se é de ti ou de quem vem. Não é? Já está tudo misturado, parece que perdes a tua voz, e esse resgate, tu falavas há bocado da necessidade de revisão, para sabermos se estamos alinhados, e é exatamente isso, essa revisão e esse reencontro. Nós até vamos ao osteopata anualmente e pomos todas alinhadas, mas esquecemos de fazer isto por dentro. E isto vem de trás. Imagina tantos anos em que só quando o filho sai de casa, ou quando existe este vínculo, ou quando existe ali um acontecimento real de morte, é que tu paras e pensas, eu não sei do que é que eu gosto, eu não sei o que é de fazer ao meu tempo, eu não sei quem sou. E é assustador estes lutos de identidade que não precisam de ser divisores de água, não é? São muitas vezes porque nós não fazemos ao longo do tempo, mas é preciso irmos entendendo este processo de matrioscas que nós vamos sendo. Sim, e deixa-me-te colocar este ponto aqui. Não tem de ser sempre um luto, pergunto eu. Não estou bem a perguntar, estou aqui mais ou menos a afirmar. Ou seja, tu estavas a falar, a partir do momento em que nós nos tornamos mães, de repente percebemos que a nossa playlist já tem ali uma grande mistura entre músicas infantis, músicas do nosso companheiro ou companheira, mais as nossas músicas que nós não sabemos até se continuamos a gostar delas, ponto número 1, mas ao mesmo tempo eu vejo também esta possibilidade que é eu de repente assumir como meu aquilo que é do outro, não num registro negativo, mas num registro de também me apaixonei por isso.
Uhum. E então, não sei se isto se faz sentido ou não, não tem que ser necessariamente um luto, mas pode ser um nascimento ou tem que haver sempre um luto? Olha, eu uso o O círculo ci- a comunicar-me precisamente por isso. Tu, Ok. tu nunca sabes onde é que é o início e o fim, não é? Alfa e ômega o tempo todo. Mas é importante existir. Tal como nós abraçamos, nós também precisamos despedir. Nós também precisamos de entender o que é do outro, o que é meu, o que é que eu abraço do outro, o que é que se transforma como eu, em eu, não é? Em parte de mim. É um bocadinho. Nós não nos vemos como obra em progresso, geralmente. Nós vemos como obra finalizada. E isto é uma prisão dentro de nós. Não sei se Totalmente. tu viste o filme Encanto, de animação, mas existem imensos lutos simbólicos no filme. E uma das personagens, se não estou em lápis, é a Luísa, que é forte. E agora, de repente, se eu errei, estão imensos pais a corrigir. Mas pronto. Então, a personagem forte, não é? Ela deixa de ter força a determinada altura, deixa de conseguir aguentar tudo. E não sabe quem é. Porque ela só pode ser forte. Se ela sem ser forte, não é ela. E às vezes nós não vamos fazendo estes ajustes. E estes ajustes são tão importantes. E quando existem estas grandes situações em que nós percebemos a nossa mortalidade, a nossa finitude, ou que a finitude de alguém próximo está ali mais evidente, nós começamos a perguntar-nos só ali quem é que eu serei na história da minha família, quem é que eu serei nas memórias dos meus amigos, que obra ou como é que eu estou a ser vista, não é? O que é que eu estou a contribuir no meu trabalho, no meu sacro ofício. E a grande dor é que, na maioria dos contextos onde nós gostaríamos de aparecer com filtros bonitos e ser as nossas melhores versões, nós estamos exaustas, cansadas de ser essa melhor versão em todo lugar e, portanto, somos a nossa pior versão muitas das vezes. E, portanto, percebemos que não dedicámos ou que não estivemos presentes tanto para a nossa família, que não estamos a fazer as coisas com alma, não é? Que aparecemos muitas vezes ali fragmentadas e isso é o que dói, não é? Isso é o que é essa sensação que eu me perdi de mim e que tenho saudades de mim e eu já não sei onde é que eu vou buscar o mim. Onde é que eu vou buscar E o que é que se faz nessas alturas, Patrícia? terapia? Yeah. Terapia. Ok. Deixa-me só aqui deixar uma nota muito importante. Há alturas em que os livros de autodesenvolvimento, os sites, os blogs, as pessoas que eu gosto de ler e que me fazem bem, não são a solução naquele momento. Naquele momento a solução é a terapia. Isto é preciso São sublinhar. complemento, não tem nada de mal, mas são Exatamente, complemento. são complementos. Eu estou a sublinhar isto porquê? Porque nas últimas semanas, curiosamente, eu não sei se isto te acontece, por acaso isto é uma coisa que nunca trocamos as duas, que é, há fases em que nós encontramos histórias, eu encontro histórias, aqui, depois a mesma história no atendimento a seguir, a mesma história com uma aluna, que está a passar por uma determinada situação. Então são histórias repetidas e parece que de repente ali naquela fase, naquelas 2 semanas, eu estou a repetir a mesma coisa às mesmas pessoas. Um, e, e uma das coisas que eu andei a repetir há pouco tempo foi: chega de livros de autoajuda, chega de grupos de entreajuda. Neste momento é preciso fazer uma pausa a isso, desligar isso, colocar de lado e só fazer uma coisa: terapia. Então, por vezes, quando nós. E aquilo que eu fui percebendo na vida dessas pessoas é que elas começaram um processo de primeiro identificar, ok, não sei muito bem quem é que eu sou agora, Uhum. e curiosamente muitas delas estavam ou num processo de início de divórcio ou já estavam divorciadas, ou de ruptura de relação, o que seja, e iniciaram um encontro, não é? Que quiseram voltar a encontrar-se, a definirem-se, porque houve ali um processo de ruptura e não estavam a conseguir fazê-lo sozinhas e já estavam há muito tempo naquilo. E continuavam à procura dela, portanto, quem
com quem eu estava a trabalhar naturalmente apenas a questão das competências parentais, mas nesse processo, em alguns momentos, eu pedi, por favor, pare de ler esses livros, pare de ver isso. Porquê? Porque de repente é tanta informação difusa, mas não há uma linha condutora e é preciso uma terapia para nós nos... Olha, é um bocadinho aquilo que tu fazes com os sortidos dos clipes, não é? Despeja aqui tudo. Sim. Despeja aqui tudo e vamos organizar. É isso, não é? Olha. E de novo, não é? Nesse processo em que estamos a ouvir, esquecendo, estamos a ouvir outras vozes, não é? Estamos a confundir-nos e a baralhar-nos, é? Somarmos e a baralhar-nos ali, para quando a única coisa que nós temos de fazer é encontrar a nossa voz, o nosso centro, e lá está, a nossa identidade temos que resgatar, e esse é um mergulho interno, não é externo. Temos de silenciar essas vozes, as outras vozes todas, a ver se ainda sim, conseguimos ouvir a nossa, senão ficamos surdas. Sim, e para quem está na nossa cadeira, né, isso que tu estavas a trazer é o fantasma que aparece em consultório, não é? E portanto aí também ou são lições que eu aprendi muito recentemente, geralmente, ou são lições que eu estou a aprender naquele momento e que também eu devo levar para a terapia. Mas isso, quando começa a aparecer um padrão, também devemos olhá-lo, escutar e perceber o que é que isto me está a dizer. Então, o fantasma também sempre aparece no consultório. É importante olharmos com cuidado. Interessante isso. Olha uma coisa, quando nós falamos de morte, e já aqui dissemos isso, não estamos só a falar de morte e luto, de luto não estamos apenas a falar da morte física, não é? Existem outras formas de morte e de luto. A questão é, o que é que nós precisamos de fazer para sobreviver à existência, não é? À existência da vida se morremos no final? Olha, pergunta agora bastante profunda, não é? Eu acho que é isto que nós falávamos de... Há uma expressão para mim que resume muito, que é a insustentável leveza do ser. Tirando-a do livro, mas a insustentável leveza do ser, para mim, traduz muito esta fragilidade humana, não é? Este ser efêmero, não é? No tempo, mas ao mesmo tempo ser perene. Então este paradoxo, não é? Para mim está muito presente nesta expressão. E eu acho que... vamos começar aqui, de uma forma um bocadinho mais pragmática, que é, sim, existem lutos diferentes, não é? Existem aqui estes lutos que são concretos e outros que são simbólicos. E aqui, quando estamos a falar, já falámos aqui dos de morte, mas já falámos aqui dos de divórcio, por exemplo, que são lutos mais simbólicos. Podem ser visíveis, como por exemplo, ou perceptíveis. Visíveis, por exemplo, a doença, uma amputação, perceptíveis no caso de um divórcio, de uma imigração, mas depois há lutos invisíveis, como este aqui da maternidade que já falámos e que tem vários lutos dentro. Aqui as fases do casal também, não é? Porque vão passando aqui por diferentes fases e os vários lutos de identidade que também vamos tendo ao longo do tempo. As mortes também podem ser diferentes, podem ser esperadas ou não esperadas, violentas, provocadas. Eu gosto também de incluir aqui as mortes macacas, são aquelas mesmo muito idiotas, que parecem alguém que se engasgou, alguém como, não é? Que parece uma piada de mau gosto. E depois, esta questão que tu trazias mais profunda aqui para remate, esta insustentável leveza do ser, para mim, como é que se combate isto? Eu gosto de pensar que quando nós vivemos uma presença inteira e intensa, isto de estar em caps lock, em bold, uma coisa bem a sério, não é? Quando nós estamos ali, nos vinculamos, nos conectamos àquilo que estamos a fazer, e nós não aparecemos desalmados nos lugares, quando nós não nos fragmentamos, quando não tentamos caber em todo o sítio ao mesmo tempo, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas ou da nossa obra, que sabemos sempre quando lemos um livro, aquilo que fica é a sensação daquele livro, é uma ideia vaga, abstrata. Então eu acho que aquilo que nos faz continuar além do tempo é esse aroma, esse rasto. E isso só se consegue com pessoas intensas, como os profundos, não é? Tens que estar ali,
Tem que ser algo que seja tão sólido, tão denso, tão intenso, que consiga prolongar-se. Eu acho que é isso. Qualquer coisa que tu produzas, como obra, como legado, qualquer coisa que seja sobre o vínculo, tem que ser muito presente, muito inteiro, para poder, no final, ser esse rasto. Porque as pessoas não vão lembrar dos detalhes, as pessoas vão lembrar da sensação que tinham contigo. Sem dúvida. Então, E é isso. há aqui um ponto, eu não sei se isto é assim, se não é, mas eu estava-te a ouvir falar e estava-me a perguntar se eu consigo ser assim em todas as relações e em todos os momentos. Eu acho que não, somos mais importantes, só com os mais importantes. É a história da raposa do príncipezinho, não é? Nós somos responsáveis por quem cativamos e não dá para cativar o mundo e prestar-lhe a mesma atenção. Acho que aquilo que podemos fazer, uma forma compensatória, com cada pessoa que nós falamos, estar ali. Isso já ajuda, já faz com que nós, quando eu estou a falar contigo aqui, eu só estou a falar contigo aqui, o meu telemóvel está pousado ali, as notificações estão desligadas, eu estou mesmo a falar contigo. Se eu estiver a falar com outra pessoa, eu vou falar com aquela pessoa. Ainda que depois aquilo que nós fazemos com o nosso tempo, não é? Vai ser distribuído para aquelas pessoas que são especiais, para aqueles projetos que são especiais, e por isso é importante não querer fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Fazer sim tudo aquilo que queremos, mas em cada fase, em cada momento, para poder dedicar a atenção, para Fazer poder por inteiro, ser. né? É um bocadinho aquele fear of missing out, não é? Ok, não vai dar, não vai dar. Há uma frase muito gira que eu li uma vez que dizia que nós temos que ter a noção que não vamos conseguir fazer todas as viagens que queremos, não vamos conseguir ler todos os livros que queremos, não vamos conseguir ir a todos os lugares que queremos. E está tudo ok. Ter essa noção não vai. Ahm, Olha, nós estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Deixa-me colocar-te aqui uma questão, já que é para falar de morte, vamos falar a sério sobre ela. E há uma médica de medicina paliativa que se chama Catherine Mannix, que escreveu um livro que se chama With the End in Mind, Dying, Death and Wisdom in Age of Denial, ou seja, com a mente, desculpem, com a morte em mente, não é? A morrer, a morte e a sabedoria numa idade em que tudo se nega, na fase da negação. E ela fala da importância de prepararmos e falarmos sobre os nossos desejos em relação ao processo da nossa morte, ou seja, falarmos com advogados, falarmos com a nossa família, falarmos com as pessoas que são mais importantes e dizer, olha, se eu tiver um acidente e for desta para melhor, assim de repente, eu gostava que no meu funeral fizessem isto, isto e isto. E gostava que fosse este procedimento. Ou, se eu tiver um acidente e ficar muito mal, gostava que a partir desta altura tomassem esta decisão. Não prolongassem isto, ou não, que prolongassem, o que seja. Eu imagino que ninguém queira ter ninguém a falar sobre este assunto, não é? Agora, acho desconfortável, muito sinceramente, que alguém me chegasse, não muito sinceramente, não é verdade, porque eu olho para estas questões como necessárias, mas pronto, mas isto é a minha opinião, quero ouvir a tua. Será que isto não é assim um bocadinho mórbido, chegar ao pé do outro e dizer, olha, caso isto aconteça, eu quero que seja assim, 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 ou na verdade, será que isto não liberta? O que é que eu quero dizer com liberta? Se eu sei aquilo que aquela outra pessoa quer, talvez seja muito mais fácil decidir, porque eu não vou decidir sozinha. Eu não vou decidir, agora tenho que tomar uma decisão, porque os médicos vão me consultar, ou eu vou ter que fazer isto sob pressão. Não, espera, eu sei que ela gostava que se tocasse esta música, ou eu sei que ela gostava que toda a gente fosse jantar depois do funeral e celebrasse, erguesse duas taças ou uma taça à vida e que honrassem o processo de luto e procurassem ajuda, mas que seguissem com a vida para a frente. Eu acho esta ideia
Pronto, vou dar a minha opinião. Pronto, mas este é o meu podcast. Podes. Posso. Autorizo-me. Eu acho isto tão bonito e com tanto respeito por quem decide fazer isto. Eu vou fazer isto. Eu vou dizer, eu quero assim. Primeiro porque me estou a respeitar, e sei que eu não vou ficar cá para sempre. E em segundo lugar, porque talvez dê ideias a quem não quer lidar com a situação. Está feito, está lidado. Faz sentido, não faz? É mórbido, juntaram-se aqui duas malucas a falar sobre morte e até parece que se estão a divertir a falar num assunto tão sério. Eu não acho que seja um assunto tão sério, eu acho que isso é um assunto natural, ponto. Ai, que lindo! Mas acho que é sobretudo organizador. Se nós pensarmos num processo, vou aqui colocar duas situações em que, para quem é muito organizador, para quem está em luta antecipatória e, portanto, tem aqui um diagnóstico terminal, muitas vezes evita-se falar sobre isto, não se fala da morte, é tabu, mas a morte está ali e está sentada à mesa e está ali muito presente, não é? É uma sombra. É muito, muito organizador, porque permite aqui uma. Bem, vou separar também, vou falar das burocracias primeiro e depois vou falar da parte mais política. Mas é muito organizador, de facto, e é um processo de luta antecipatória que é vivência, que são lutos diferentes, o luto da própria pessoa que está a morrer e o luto do familiar que está a acompanhar, mas que é muito organizador para aquela fase. E para quem fica, existe, de facto, um elemento muito facilitador, porque o que é que acontece geralmente? Nós estamos desfeitos e temos muitos prazos a cumprir. Muitos, muitos prazos, muitas burocracias. Onde é que estava o papel? Onde é que estava isto? Onde é que estava aquilo? O luto já tem aqui como sintoma a desorganização. Então, ainda ter um ambiente desorganizado ao redor, ter que escolher e agora vou cremar ou vou para a campa da família, e vai para que família? Vai para a minha, não é? Somos casados e fica aqui, vai para a terra, mas eu não vou à terra. É tanta decisão, mas tanta pequena decisão que é absolutamente esgotante. Portanto, podemos não falar de todos os detalhes, mas podemos ter uma pastinha em casa, cada um com a sua, com todos os documentos, com tudo aquilo que eu quero, que sejam as minhas vontades ali expressas, e dizer, esta é a minha pasta. Depois, claro que há coisas como cuidados de saúde, ali o funeral, que eu posso ir manifestando ao longo do tempo, e sim, são conversas que não deveriam ser temidas, deveriam ser naturalizadas. Claro que nós não sabemos logo, mas temos que ir pensando e explorando e partilhando. E para algumas pessoas é indiferente, e elas vão dizer, façam o que quiserem, porque o funeral é para os vivos, os rituais são para os vivos, e portanto é indiferente. Mas para outras não é. E nós devemos ter aqui esta abertura para conversar sobre isso. E depois, claro, aqui os testamentos, os bens, para onde queremos que sejam distribuídos, aqui os bens não necessariamente só o dinheiro, mas a questão de não só bens que são de valor, mas se temos uma peça que sabemos que uma amiga gosta, eu gostaria que isto depois fosse para ela. Quem é que fica? Quem é a pessoa que vai contactar os meus pacientes? Quem é a pessoa que vai lidar com os livros que eu tenho em gaveta? Quem é essa pessoa que vai ficar tudo sem resposta, ou eu vou querer que alguém cuide disso para mim? Então, essas pequenas burocracias fazem muito sentido. E para quem é mãe, é pai, muitas vezes estas instruções para quem fica sobre, e até para quem tem animais, não é? Para quem é que vai ficar com o gato? Quem é que vai ficar com o meu cão? Então são instruções para quem fica, que é uma forma de nós nos prolongarmos no tempo, não é? Ter a nossa voz, ter eco, e nós podermos dizer, deixar-nos escrito coisas para eles, ou dizer, eu gostaria que fossem seguidos estes valores, estes princípios. Isso é muito organizador, porque as pessoas que ficam vão, muitas vezes perguntam, será que eu estou a fazer como ela gostaria? Será que eu estou a fazer como ele desejaria? Será que eu estou a falhar para como? E então estas palavras têm muito, muito, muito impacto positivo na pessoa que está enlutada. Depois aqui num lado mais, quando há esta oportunidade perante um diagnóstico de terminalidade, fazer este luto antecipatório, falarmos sobre a morte é muito importante, porque a pessoa quer fazer as suas despedidas, resolver as suas pendências, quer também ela
está com medo e precisa de verbalizar, precisa de ter algum controle também sobre a situação, e depois há uma necessidade de fazer uma revisão sobre a vida. Não é só falar sobre a morte e as coisas que vão acontecer, mas é sobre aquilo que foi a minha vida, não é? Sobre quem eu fui, não é? Que relações eu construí, que legado é que eu deixo, não é? Fazer esse grande balanço. Então, vai-se mais em paz quando se faz essa revisão. E existe um livro que eu gosto muito, que é As Terças com o Morrie, no Brasil, A Última Grande Lição. Vou dizer o autor como se escreve, Mitch Albom, que é muito interessante. É um professor que está numa situação de terminalidade, e um dos alunos vai visitá-lo todas as semanas e vão conversando sobre a vida dele. E isso é comovente, é corajoso e é necessário. Então, acho que é muito importante termos esta educação para a morte. Para a nossa morte e para a morte dos nossos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Talvez uma das questões mais importantes que foram aqui, que foi aqui colocada, acho que foi esta, que é, porque isto é mesmo a preparação para a morte, é através da vida, não é? Ao longo da vida podemos nos ir preparando para isto. Patrícia, estamos mesmo aqui a chegar à fase final do nosso podcast. Nós podemos te encontrar no podcast número 21, aqui do Mamos de Boss. Este eu não sei qual é que vai ser. Patrícia, estamos a chegar ao final do nosso podcast. Onde é que nós te podemos encontrar para além deste podcast? E para além do podcast número 21? Olha, podem me encontrar no Insta em luto.semlutas. Talvez seja mais fácil procurarem pelo meu nome e depois encontrarem luto.semlutas. E vão me encontrar também na escola. A partir de 10 de março, vou estar às quintas-feiras a ministrar o workshop de luto infantil, que tem uma parte para pais, para toda a gente, na verdade, é aberto a toda a gente, e depois existe aqui uma continuidade para quem é profissional, quem trabalha aqui com famílias e com crianças, e vamos aprofundar um bocadinho estes temas já na ótica do profissional. Para pais e para todas as pessoas que queiram vir aqui ter este primeiro contacto de uma forma segura com a morte, para quem às vezes não teve esta iniciação e para quem tem medo, acho que é uma porta de entrada, um primeiro contacto muito seguro, muito acolhedor, e que vamos descobrir que falar sobre luto é, na verdade, falar sobre amor, falar sobre vida. Portanto, convido-vos, quem fizer sentido, não é? Para mim, estes temas são obrigatórios para os profissionais e sinto sempre que são sempre muito necessários para os pais, porque quando enluta uma criança, geralmente enluta um adulto. E o adulto não tem, naquele momento, também a capacidade de se ir formar. Portanto, se tiver esse trabalho de casa feito, é muito mais fácil. De resto, Magda, deixa-me já agradecer-te o convite para falarmos mais uma vez. E ainda repescando qualquer coisa aqui de trás, é sobretudo que fica aqui este eco de usarmos as nossas melhores peças, os nossos melhores talheres, porque a vida, de facto, não anuncia o seu desfecho, e é muito curtinha, vai ser sempre muito curtinha, e isso é aquilo que temos a certeza, porque temos sempre muitos sonhos por concretizar. Portanto, não estejamos à espera do momento. Os dias são um momento, não é? São especiais o bastante. Obrigada mais uma vez pela conversa e encontramos-nos por aí. Obrigada a ti, Patrícia, por teres aceito. É sempre um prazer enorme, gigante, falar contigo, que falas tão bem deste assunto tão necessário, não é? Necessário e tão natural, que é a morte e a vida. Para mais informações, já agora aproveito, para mais informações acerca do workshop, inscrições e conteúdos e por aí fora, parentalidadepositiva.com, no separador das formações, tem lá toda a informação. Também nos podem contactar através do secretaria@parentalidadepositiva.com. E obrigada mais uma vez, Patrícia. Espero que tenham gostado deste podcast. Eu, como sempre, adoro ficar à conversa com a Patrícia. É o que eu vou fazer a partir de agora, porque vou encerrar este podcast e vamos continuar a conversar em off. E nós vemo-nos
no próximo podcast. Já sabes, partilha, deixa os teus comentários e, mais uma vez, obrigada por voltares aos nossos podcasts. Até breve.